pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. E o mercado opera hoje em compasso de espera pelos dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que vão sair amanhã e que podem influenciar nas expectativas sobre o tamanho do primeiro corte de juros que é esperado para a próxima semana. Lá na Ásia, o dia fechou com viés levemente positivo, com destaque para a China, que publicou dados de exportação que vieram acima do esperado, mas as importações ficaram abaixo do que o mercado projetava, o que acaba mantendo o risco de uma atividade econômica mais fraca por lá. Na Europa, o viés é mais negativo hoje, com o mercado europeu também de olho na inflação americana e principalmente na decisão de juros pelo Banco Central Europeu, que vai acontecer na quinta-feira, em que o banco deve cortar mais 0,25 dos juros lá na zona do euro. Nos Estados Unidos, ontem o dia foi de melhora para as bolsas, com o Dow Jones subindo 1,2%, enquanto S&P e Nasdaq fecharam o dia com alta de 1,16%. O mercado ontem corrigiu um pouco depois das quedas fortes que aconteceram na sexta-feira, depois que saiu o payroll abaixo do esperado, o que acabou disparando o medo de uma desaceleração mais forte na economia americana. A alta de ontem também veio antes da publicação da inflação ao consumidor, que vai sair amanhã, e que deve impactar nas expectativas sobre o tamanho do corte de juros que pode acontecer na semana que vem. Nas ações, a Apple ontem fechou o dia estável, mesmo com o evento da companhia, que trouxe novidades para o novo iPhone, que deve contar agora com inteligência artificial, além de outros dispositivos que também foram lançados nesse evento. Bom, hoje com a agenda mais fraca na parte de indicadores, o mercado deve prestar atenção na participação de alguns diretores do Banco Central em alguns eventos, mas como eles estão em período de silêncio, eles não devem comentar nada sobre as expectativas de juros. O evento que deve roubar a cena hoje é o debate entre os candidatos à presidência americana, a Kamala Harris e o Donald Trump. Vai acontecer o debate hoje no horário das 22 horas aqui do Brasil, e claro, isso pode influenciar nas expectativas para a corrida presidencial lá nos Estados Unidos. Atualizando agora as bolsas, S&P Futuro caindo 0,02, Eurostock 600 caindo 0,11, lá em Londres o FTSE está caindo 0,57%. No Japão, Nikkei subiu 0,06%, enquanto na China o Xangai Composite subiu 0,28%. O DXY dólar index está cravado no 0 a 0, os juros de 10 anos lá no mercado americano subindo mais de 0,5% agora, com a taxa anualizada cotada a 3,71. O petróleo está caindo agora pela manhã, o Brent caindo quase 1%, com o barril cotado a $71,19. Hoje o petróleo em queda, com o mercado pesando mais a queda na atividade chinesa do que o risco de queda na oferta em função da tempestade que deve atingir o Golfo do México, que pode acabar afetando aí o lado da oferta da commodity. O minério de ferro voltou a cair nessa madrugada lá na China. Hoje o contrato mais negociado em Dalian fechou com queda leve de 0,07% e ficou cotado aos $94,80 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin acumula uma alta de mais de 3% nas últimas 24 horas, com a principal criptomoeda agora cotada na casa dos $57.200. Por aqui, ontem o Ibovespa também fechou com alta leve de 0,12% e ficou na marca dos 134.737 pontos. Já o dólar caiu 0,15% e a moeda americana fechou o dia nos R$ 5,62. Bom, com a agenda mais vazia ontem por aqui, destaque ficou para o Boletim Focus, que passou a projetar também alta nas taxas Selic, já em linha aí com as projeções das principais casas de análises. Nas ações, destaque de alta para a MRV, que fechou ontem subindo mais de 2,6%, e também para a Gerdau, que ontem subiu mais de 1,8%, com o relatório do Bank of America, que reforçou compra para o papel da empresa. Petrobras, que acaba pesando mais no Ibovespa, também fechou com uma alta de 1%, acompanhando aí a valorização do petróleo na sessão de ontem, enquanto a Vale acabou fechando com uma alta menor de 0,11%. Os bancos também ajudaram a segurar o Ibovespa no positivo. Itaú ontem subiu quase 1%, enquanto o Bradesco teve alta de 0,3%. Na queda, a Azul foi mais uma vez o destaque negativo, com o papel caindo ontem mais de 4%, com a empresa ainda sofrendo aí com as notícias em função de um eventual pedido de recuperação judicial. Bom, na agenda local hoje o destaque vai ficar para o IPCA fechado de agosto, que deve desacelerar em relação ao mês de julho e deve subir 0,02% nessa comparação mensal, segundo a mediana da Broadcast. Uma leitura muito acima disso pode acabar impactando nas expectativas sobre a decisão de juros do nosso Banco Central, que também acontece na próxima semana e que pode elevar a taxa Selic por aqui. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.